Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer nosso próxima videoaula aqui. Eu estou fazendo uma tentativa aqui de gravar com o celular e usando essa canetinha para ver se melhora, que eu percebi que a resolução ficou ruim nos outros vídeos. Então o objetivo hoje é falar de superfície de nível, né? Então a definição de superfície de nível é muito parecida com a de curva de nível, com a diferença que para a superfície de nível a gente está falando de funções com n variáveis, sendo n maior ou igual que 3. Né? Quando a gente fala de curva de nível, eu já estou falando de funções de duas variáveis. Né? Mais especificamente aqui no caso desse vídeo, eu vou falar só de funções de três variáveis, que é o que interessa, que no caso dá para esboçar o que a gente está chamando de superfície de nível. Né? Então, superfície de nível. Esse é o assunto. Né? A definição, de forma bem resumida aqui, basicamente é o conjunto superfície de nível F, né? É igual a x, y, z, pertencente ao R3, tal que f de x, y, z igual a k, né? A superfície, a gente pode dizer assim, né? É a k superfície de nível de f que tem um domínio em R3, chega em R. Então é isso, né? Uma definição simples, né? A ideia de você pegar aí a solução da equação num nível k, né? Para w igual a k aqui, da função f de x, y, z igual a w, né? Então quando você pega k constante, você tem o que a gente está chamando de k superfície de nível de f. Né? Então, por exemplo, né? Na linha daquilo que eu fiz no outro vídeo aí, os exemplos que a gente fez na aula eram relativamente simples, né? Acabava caindo em equações bem conhecidas, né? Ou pelo menos assim, relativamente conhecidas, de quádricas, por exemplo, mas pode acontecer, né, de você obter equações mais complicadas, dependendo da função que você está querendo achar a curva de nível, de modo que fique complicado fazer o esboço dessa curva. Um exemplo de uma função dessas aí, que pode ser complicada, né? Essa aqui, ó, x, y, z. Você pega uma função f de x, y, z igual a 2x quadrado mais 30y ao quadrado mais 23z ao quadrado menos 72xz. Né? Então, se você quiser esboçar a 150 sup de nível, superfície de nível, ou seja, a superfície de nível no nível 150, digamos assim, ou a superfície de nível com k igual a 150 aqui nessa equação. Vai ser o quê? Então a solução disso seria como? Você teria que esboçar, né, encontrar, né, a solução dessa equação aqui, né? 2x quadrado mais 30y ao quadrado mais 23z ao quadrado menos 72xz igual a menos 150. Aí, olhando para isso aí, a gente não sabe o que é, né? O que tem que fazer? A mesma coisa que eu fiz no outro vídeo, só que aqui vai ficar um pouco mais chato as contas, porque a gente está com três variáveis e, consequentemente, na hora de escrever isso na forma matricial, você vai ter matriz 3 por 3 aqui, né? Ou seja, você pode escrever isso aqui assim, ó, como sendo um x transposto a x igual a menos 150, você pode escrever isso assim, né? Onde x aqui é um vetor coluna x, y, z, né? E a qual matriz?
é a matriz que tem como diagonal principal aqui os valores que estão multiplicando os termos quadráticos, né? 2, 30 e 23. E os termos mistos vão aparecer aqui dividido por 2, mas aqui seria, por exemplo, o termo misto xy, que não aparece, só aparece o xz, né? Então é 0. Aqui seria o termo misto xz dividido pela metade, que é menos 36. Aqui seria o termo misto yz, que não aparece, então 0. Aqui fica simétrica, na verdade, né? Você não precisa fazer a conta para esses aqui de novo. Sempre é uma matriz simétrica quando você está falando dessas quádricas assim. Então é isso aí, né? Você consegue reescrever essa equação desse jeito, né? Em forma matricial. O que você tem que fazer? Aqui é a mesma coisa que você fez para cônica, que a gente fez para cônicas lá. Isso é, diagonalizar essa matriz A, ou achar uma base ortonormal de autovetores que diagonaliza A, construir uma matriz ortogonal P, que é dada justamente pelas colunas, que as colunas são dadas justamente por essa base ortogonal, né? E a matriz diagonal vai ser a matriz dos autovalores, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Vão existir D, uma matriz D e P, tal que P transposto é igual a A, né? Onde essa D aqui, ela é dada assim, D igual a lambda 1 até, vou colocar já assim, lambda 1, lambda 2, lambda 3, né? Onde determinante de A menos lambda I, identidade, né, é igual a zero. Ou seja, esses lambdas são justamente os autovalores, né, da matriz A, né? E quem é a matriz P aqui no caso? P é uma matriz assim, ó. O 1, o 2, o 3, né? Você tem 3 vetores aqui nas colunas dessa matriz, onde cada UI é um autovetor. É um autovetor normal, né? Ou melhor, vou colocar assim, esses UIs aqui, né, com I, são autovetores ortonormais, né? Cada UI associado ao lambda I respectivo, é claro, né? Então é assim que monta essas duas matrizes, né? Eu não vou fazer a conta aqui, vou deixar isso como exercício para vocês, mas se você fizer essas contas, você vai chegar que D é igual a matriz menos 25, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 50. Então você vai achar, na verdade, esses três autovetores, claro que autovalores, desculpa, claro que você pode colocar isso em ordem diferente da que eu coloquei aqui, né, nessa matriz D, e isso vai acabar gerando uma matriz P diferente. O que eu quero dizer com isso? Se você colocasse o 50 aqui primeiro, né, que é um dos autovalores, o vetor U1 teria que ser o vetor associado ao autovalor 50. Mas como eu coloquei nessa ordem, o vetor U1 tem que ser o associado ao autovalor menos 25, né? Então, dessa forma aqui, a minha matriz P vai ficar assim, ó. P igual a 4 sobre 5, se eu não errei as contas, né? 0 menos 3 sobre 5
0, menos 1, 0, 3 sobre 5, 0 e 4 sobre 5. Então, essa seria a matriz P. Então, esse vetor aqui está associado a esse alto valor, esse aqui está associado a esse alto valor, e esse aqui é associado a esse alto valor. Né? E eles são ortogonais, eles já são naturalmente, porque são associados a autovalores distintos, mas eles são também normais, né? Porque, por isso que está dividido por 5 aqui e aqui, para que eles fiquem normalizados. Bom, continuando aqui, deixa eu pegar uma outra folha para não ficar... Essa aqui está manchada do outro lado, só um minutinho. Então, o que a gente tem, no fim das contas aqui? A gente tem o seguinte, que vou deixar isso aqui, fazer assim, só para dar uma continuidade. Com esse D aqui, né, com essa matriz D e essa matriz P, a gente tem que, como a gente viu aqui, que A é igual a PD, P transposto. Então, se você quer reescrever a equação x transposto a x menos 150 igual a menos 150, você quer reescrever essa equação aqui de forma que ela fique diagonalizada para você obter a equação na forma padrão, o que você faz? Você escreve, simplifica, ou se somente se, melhor dizendo, né? Que x transposto P de P transposto, que é a própria A, x é igual a menos 150. Né? O que quer dizer isso? Só vou fazer uma continha aqui para ficar mais claro. Você pode escrever isso aqui assim, ó, P transposto x, tudo isso transposto, de P transposto x. Isso aqui é só a propriedade de transposição de matriz, igual a menos 150. Então, qual que é a mudança de variável boa aqui para se fazer? É justamente introduzir um vetor aqui que eu posso chamar de x' igual a P transposto x, né? Esse x' aqui pensa como um vetor coluna assim, ó, x', y', z', as minhas novas variáveis aqui, né, do problema. Então, x' é igual a P transposto x. Essa é a mudança de variável boa. Por quê? Porque aí, com essa mudança de variável, a gente vai ter o quê? Que x' transposto de x' igual a menos 150. O que isso significa? Significa, voltando agora para a equação mesmo, ó, eu vou até escrever isso aqui em forma matricial para ficar claro o que eu estou fazendo, né? Então, vai ser um vetor linha aqui, porque é o x' transposto, né? Que é um vetor coluna, então vai ser x', y', z', vezes a matriz D, que é menos 25, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 50, vezes o vetor coluna x', y', z', igual a menos 150. Ok? Então, o que a gente tem voltando aqui para a forma da equação, que é quando a forma que a gente consegue enxergar do que se trata, né? Essa equação aí. A gente vai ter aqui, ó, menos 25 x' ao quadrado, né? Mais 30 y' ao quadrado, né? Mais 50 z' ao quadrado igual a menos 150. Ou, escrevendo de outro modo aqui, o que a gente tem é menos x' ao quadrado dividido por 6, mais y' ao quadrado dividido por 5. Tô passando dividindo aqui, né? Então, mais z' ao quadrado dividido por 3, igual a 0.
desculpa, igual a menos 1. Igual a menos 1, né? Passando isso aqui dividindo. Então, que equação é essa aí? Agora, essa aí dá para a gente olhar para ela e tentar identificar do que se trata, né? Que equação é essa aí. E se você olhar aí no material, inclusive no material que eu coloquei, né? Como coloquei aí no sistema, né? Como um material adicional para relembrar as quádricas, essa é exatamente a equação de um hiperboloide de duas folhas, né? Que fica, nesse caso aqui, fica no eixo, desculpa, aqui tem que, isso, como aqui você tem um sinal de menos, né, menos 1, nesse caso aqui, e aqui o sinal de menos está no x, então esse hiperboloide de duas folhas vai ficar justamente no eixo x aqui, né? Então vamos tentar fazer o desenho desse hiperboloide aí. Então aqui pensa que aqui é o eixo x', aqui é o eixo y' e aqui é o eixo z'. Eu não, poderia tentar desenhar isso aqui no eixo x, y, z, né? Como que eu faria isso? Teria que olhar para a matriz P, né? E desenhar os eixos x', y', z' dentro do eixo x, y, z, como sendo os eixos que estão na direção dos vetores que estão nas colunas de P. Mas só que como é uma coisa tridimensional, fica meio chato fazer esse desenho aqui. Então, eu vou desenhar só nesse sistema aqui mesmo, x', y', z'. Bom, a gente já percebeu que aqui vai ficar com os vértices no eixo x, né? Ficar com os vértices no eixo x. Quando você pega aqui, por exemplo, a situação... Aqui x igual a 0 não vai ter solução, né? Na verdade, até x igual a raiz de 6, né? Não vai ter solução, né? Porque você precisa eliminar esse 1 com 1 aqui, né? Com menos 1, que está do lado de cá, né? Então, quando você pega x igual a raiz de 6, ou menos a raiz de 6, né? Vou colocar aqui, raiz de 6, e aqui menos a raiz de 6. Você tem, exatamente nesses pontos, você tem a solução y e z, y' e z' iguais a 0. Então, os vértices desse hiperboloide de duas folhas, né? Vão ser justamente esses pontos aqui. Então, eu vou fazer um desenho mais ou menos, eu não vou fazer exato o desenho aqui, né? Mas já dá para a gente perceber só com isso que, se você está em mente, né, que isso aqui é um hiperboloide, né? Que você vai ter um desenho mais ou menos assim, né? Esse desenho não ficou muito bom, né? Talvez seria bom colocar tracejado esse de cá, assim, né? Para dar essa perspectiva aqui. Então, basicamente, esse seria o desenho nos eixos x', y', z', né? Claro que é um esboço, né? Não estou fazendo um desenho perfeito aqui, mas se você quiser, você joga essa equação aqui lá no GeoGebra, por exemplo, você vai ver que vai dar um hiperboloide de duas folhas, né? Bonitinho assim, no eixo x, digamos, né? E se você joga essa equação aqui, essa equação que eu dei inicialmente aqui, ó, lá no GeoGebra, você vai ver que dá o mesmo hiperboloide, só que rotacionado, né? Então, foi exatamente isso que a gente fez. A gente identificou que essa equação aqui é a equação de um hiperboloide, que nesse novo sistema de coordenada fica assim. Então, qual que é a tarefa aí para casa para vocês hoje, né? A ideia é que vocês façam as contas para encontrar essa matriz D e P, né? E provavelmente, pode acontecer de você obter matrizes D e P um pouco diferentes dessas aqui, né? Por causa de dois motivos, essencialmente. Porque você pode escolher colocar os autovetores, os autovalores, quero dizer, em posições diferentes aqui, nessa matriz D, e também porque você tem outros vetores normais que você pode, na verdade, basicamente, o único outro que seria quem? No lugar desse, você poderia colocar menos esse, ainda assim seria um vetor normal que é ortogonal aos outros, entendeu? E no lugar desse aqui, você poderia colocar menos ele também. Então, tem uma certa escolha que você faz na hora de montar essa matriz P aqui, isso é verdade. Então, ela pode mudar um pouquinho.
Então, se você muda um pouquinho a matriz D e P, você acaba obtendo uma equação um pouquinho diferente, mas que vai dar a mesma superfície aqui no fim das contas. A questão é que você pode estar mudando o seu sistema de coordenadas de maneira diferente, né? Então, por exemplo, trocar uma das colunas da matriz P por menos ela é como se você pegasse ao invés de pegar esse eixo para cá e o negativo para lá, você está pegando esse eixo para lá e esse negativo para cá. Então, você basicamente inverteu o eixo, mas o desenho vai ficar o mesmo, né? Então, é bom até pensar sobre isso aí. O que muda, né, nas escolhas que você faz no meio do caminho, que você tem liberdade de fazer mesmo na hora de fazer essa ortogonalização aqui. Mas, basicamente, é isso. Então, daí dá para a gente ver que nem sempre é tão simples assim, né? Esboçar a superfície de nível. É bom a gente ter essa noção, porque senão você vê um exercício que aparece coisa desse tipo, você fica meio perdido, sem saber por que você não está conseguindo resolver, ou sem ter uma ideia de como tentar resolver ele. Então dá para resolver desse jeito aí, né? E o mesmo vale para gráfico de função, né? Se você quer esboçar o gráfico de uma função de duas variáveis, pode acontecer de você ter que fazer coisas assim, né? Então simplesmente ficar fazendo cortes pode não ajudar muito, né? Por mais que seja um gráfico simples, né? Por exemplo, você pode ter simplesmente uma superfície cilíndrica, mas quando você rotaciona ela, ela não vai aparecer de forma tão simples como a gente fez nos exemplos na sala, que simplesmente era deixando uma das variáveis livres. Aí você tinha uma superfície cilíndrica. Você pode ter termos mistos, né? Multiplicando um pelo outro, uma variável não está livre, mas mesmo assim, quando você faz uma rotação no sistema de coordenadas de forma adequada, você cai numa forma que fica evidente que é uma superfície cilíndrica, né? Então, esse tipo de dificuldade pode aparecer, né? É bom que vocês estejam cientes de que isso aí pode acontecer. Então, por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.